Olá, boa noite. Olá, Samuel, seja bem-vindo. Boa noite, Samuel, seja bem-vindo ao Tempo de Despertar. Boa noite. Um prazer ter você aqui. Igualmente, meu amor. Olhe, você é o primeiro homem que eu estou trazendo aqui no Tempo de Despertar. Oi, olha o compromisso, E eu sei que mas é vai leveza, é, sim, tranquilidade, é eu sei tranquilidade. que eu escolhi muito bem, né, o parceiro para essa conversa que é você, né? É um prazer enorme ter você aqui, né? O Tempo de Despertar, ele é voltado mais para as mulheres, mas a gente também, né, tem que olhar para o masculino que está dentro de nós, assim como o feminino está dentro de vocês, né, homens. E aí uma abertura nova aqui para mim, poder Que estar trazendo. maravilha. Isso quer Né? dizer um equilíbrio, né? Que se você E pensar dentro de uma perspectiva sistêmica, não existe, nós não existiríamos sem papai e sem mamãe, né? Então, nós somos 50% papai, 50% mamãe, ou 50% mamãe, 50% papai, independente da ordem. Mas isso é um fato. Então, se a gente pensa sobre o feminino sem pensar no masculino, vai ficar algo faltante, né? vai ter Haverá desequilíbrio. E quando a gente vai falar sobre o homem, da mesma forma, se a gente não incluir a mulher, vai ficar algo faltante. Então, é lógico que a gente sabe que nessa sociedade que é excludente, machista, sexista, a gente precisa dar um novo olhar para isso. Isso é um compromisso nosso, como homens e mulheres. Eu acho que é necessário fazer esse novo revisitar, porque o momento agora requer isso. Né? Ele pede esse novo normal, ele requer que a gente comece a partilhar mais da nossa vida com homens e com mulheres. Deixa E eu apresentar você para as pessoas que estão entrando, sim, né? Quem está chegando aí, obrigada por ter vindo, né, prestigiar nessa nossa conversa, né? O Samuel da Luz, ele é psicólogo, né, terapeuta holística. A gente se conheceu, acho que há uns 3 anos, na formação de terapia comunitária, né? Fomos colegas, né, de curso. E aí a gente foi enveredando para essa área aí da terapia holísticas, né? Acho que Samuel também fez constelação familiar, Feng Shui, não é isso? Assim tem se que pronuncia ir, tem que ir. isso. E é também fundador do Instituto, diz pra gente, Instituto da Lux, Holistic Center. isso mesmo. Samuel, eu escolhi uma musiquinha, vou botar só um trecho nela, né? Eu não, eu não, Normalmente, eu agora tive uma experiência na minha última live, eu recebi uma notificação do Instagram sobre a música, a utilização da música. Ele aí é, queria excluir o vídeo, então eu sugiro que eu até mandei pro teu WhatsApp, mas assim, já que a gente tá ao vivo aqui, vamos evitar porque a gente acaba perdendo uma comunicação que pode ficar mais tempo com as pessoas, eles excluírem. Aí eu vou ter que direitos baixar, autorais, né? tentar baixar agora e editar para poder republicar. Ah, tá. Então, assim, a música que eu tinha escolhido era do Pepeu Gomes, masculino e feminino, né? Que fala desse uno, né? Sim. Que nós masculino e feminino e que esse homem, né, ele também não fere o lado masculino quando ele assume o seu lado feminino, né? E antes de começar, eu tenho umas cartinhas do Bert Helling e aí eu tirei uma cartinha que fala, olha só, somos todos um, né? Somos todos um. Então, assim, somos homens e mulheres, né? Mulheres, homens, a gente está integrado nisso, não tem como a gente fazer separação, né?
Isso. Então, vou tirar uma carta aqui de Ai, relacionamento, só tira. pra gente. Já que é Enquanto isso, carta, vamos. eu vou fixando o Então, nome aqui da nossa live. Boa de noite, zero a... Cês. Seja bem-vinda. aí a perguntinha dessa cartinha é: de 0 a 10, qual é o seu nível de comprometimento nas suas relações? Então, é para todos. Como é que a gente está comprometido de 0 a 10? Será que a gente, de fato, tá inteiro, tá completo nessa relação? Aí a gente, no decorrer a gente vai fazer alguns exercícios que eu separei para que a gente possa refletir e ir dialogando e fazendo os exercícios, porque é uma forma da gente integrar mais essa discussão. Já que É, muitas vezes, como a gente discute às vezes separadamente, homem discute com homem, mulher discute com mulher, vamos aproveitar essa oportunidade de tentar discutirmos juntos, a partir de alguns exercícios que eu não vou dizer que é sistêmico, mas assim, alguns exercícios terapêuticos, que a gente possa tentar integrar um pouco mais esse olhar nosso. eu tenho trazido essa terceira semana o tema dos relacionamentos abusivos, sabe, Samuel? E aí, a primeira live que eu fiz, eu trouxe uma psicóloga, Evelyn, e a gente falou um pouco, né, dos sintomas, como se apresenta, né, das sequelas que as mulheres ficam. Semana passada eu trouxe uma advogada, a Laiane, onde a gente pôde falar um pouco da questão da Lei Maria da Penha, né, e onde a mulher pode estar buscando amparo e ajuda, né, quando vítima de um relacionamento abusivo. Mas aí eu fiquei me questionando assim, e esse homem, né? Esse homem que hoje está na pós-modernidade, na contemporaneidade, né? Como é que ele está? Como é que tá essas coisas arrumadas na cabeça dele, né? Porque a gente vem de um patriarcado onde o homem ele é essa figura, né? Machista, ele é essa figura mais com essa agressividade, né, e que ele precisa ser macho para poder, né, preservar a sua masculinidade, não pode ser sensível, né? E como é que ele se encontra hoje diante desse feminino que busca, que fala, que briga, que quer o seu espaço, que quer o seu respeito, né? Então eu fiquei me questionando como é que está esse homem hoje, o que é que para na cabeça desse homem que de repente tem um costume de dizer assim, aprendeu, né? Não é um costume, ele trouxe essa herança da sua ancestralidade dessa maneira de ser homem no mundo, mas que hoje ele precisa ter um novo olhar, uma nova postura, né? Porque nós mulheres estamos cobrando isso. E talvez esse homem, não estou aqui querendo ser advogada do diabo, viu, mulheres, né? Mas assim, talvez esse homem não saiba que ele precisa mudar, né? Que ele precisa ter uma nova forma de olhar para que ele não esteja nesse lugar de abusador. Eu não sei se me faço entender, sabe? Mas me questione em relação a isso. Então, primeiro a gente tem que se ver como seres biopsicossocial e espiritual, né? Olha esse homem que ele tem a sua genética biológica, né? Que talvez aparentemente seja mais forte, ou isso é interessante do ponto de vista. A questão psicológica, como é que foi Desculpa, construído Samuel. esse. Oi. Samuel, eu não te ouvi. Chegou uma ligação aqui e aí acabou cortando Não, por cima. então, a gente tem que ver esse homem de uma forma Deixa eu é, ver aqui. Vamos ver se eu inteira, resolvi. completa, né? Biopsicossocial e espiritual. O que a gente fala do biopsicossocial e Não tô conseguindo espiritual? te ouvir. Não Tá está? me ouvindo? Pô, o pessoal está escutando, ouvindo? Tá? Deixa eu tentar aumentar. Aumentou? Deixa eu tentar botar o fone. Agora. Vou botar o fone, melhor. Acho que agora eu tô te ouvindo. E agora? Melhorou? Tá baixinho, mas para o pessoal tá ouvindo perfeito. Então, a gente tem que ver esse homem biopsicossocial e espiritual. O bio, que tem a ver com nossa genética, com nossa, né, o momento da concepção, papai e mamãe ali,
Então, deu origem a esse sujeito, né? Psico, que eu digo que até os 7 anos, que aí a gente vai, algumas pessoas questionam, mas até os 7 anos a gente vai tendo essa carga psíquica sendo transformada, né? Sendo formada. Social nas relações. A primeira relação que o homem tem é com a mulher, né? E essa primeira relação é o que dá alguns elementos para ele se Pra constituir. mim tá muito baixo. É, Chegou uma ligação aqui para mim, eu recusei a ligação e ela simplesmente afetou o meu som. eita. O pessoal tá te ouvindo bem, mas talvez eu não consiga interagir muito contigo. Mas vamos tentando. É, Quer botar o fone seu? deixa eu ver se eu consigo o fone, né? Vai, é melhor. Pronto, vamos ver. E agora? Tá pronto. Melhorou? Melhorou? Já subi aqui todos os volumes possíveis. Mas está escutando? Não? Oi. Agora ficou alto. Ok, ok. Então vamos lá. Anima, anima. É a energia, a yin yang. É energia, tá vendo? Yin yang. Tá Vamos bom. equilibrar, vamos energizar, vamos equilibrar essa energia. Mas vamos lá. Nós somos esse ser biopsicossocial, espiritual, como eu digo. Dentro de uma perspectiva sistêmica, a gente vai falar que temos papai e mamãe, 50% papai e 50% mamãe, que isso é no momento da concepção, então isso a gente não tem como tirar isso de ninguém, porque o direito à vida, quem deu foi nosso pai e nossa mãe. E é 50% de um e 50% do outro, não tem mais nem menos. Um outro entendimento é que no desenvolvimento psíquico de todos nós, esse primeiro contato de desenvolvimento até os 7 anos, a mãe teve uma grande responsabilidade nesse processo. Não é responsabilidade de ser somente ela, mas é pelo processo mesmo de amamentação, de cuidado. Essas tarefas elas foram naturalmente pelo próprio processo de maternidade sendo feito, ok? Hoje, esse homem, ele tem uma outra participação também ao novo homem, também pareando essa mulher para que haja esse processo todo de criação conjunto. Mas isso precisa ser dialogado a todo tempo, já que a mulher, pelo próprio fato da amamentação e de alguns cuidados, essa tarefa fica muito mais com a mulher. Mas hoje os homens estão se inserindo nesse processo de cuidado. E é isso que a gente precisa, porque a partir desse processo de cuidado mental, que a gente está falando da formação psíquico, esse cuidado mental ele tem que ser desenvolvido a partir do momento do nascimento, seja ele homem ou mulher. Essa criança ela precisa ser cuidada pelos dois, porque são as duas figuras importantes na vida dela. Quando essa pessoa, essa criança, ele deixa de ser criança e passa a ser adolescente, ele vai para um ambiente social.
E quem apresenta esse ambiente social é a própria mãe, né? Que vai apresentar papai, ao titio, a titia, a vovô, a vovó. E esse Faz momento, no mundo, né? é ela que vai fazer essa apresentação. E como é que é feito? Porque o que a gente precisa pensar sobre isso é sobre essa introdução nesse mundo social. Porque muitas vezes não é trazendo responsabilidade, porque é a responsabilidade dos dois. Uhum. Mas esse levar a criança, né, entregar, apresentar, ficou com a mãe, pelo próprio, pela própria história da maternidade. Mas hoje há uma introdução meio ainda incipiente, mas de homens querendo participar por esse processo. Porque a própria legislação ela não nos permite. Porque quando vai pensar na licença maternidade, na licença paternidade, a licença paternidade é reduzidíssima. Né? Verdade. Mas a gente sabe a importância desse homem no processo desse cuidado também. Mas uma das coisas que é importante a gente trazer para o tema é que nós somos homens e mulheres livres, inteiros e completos. Ninguém é a metade da laranja de ninguém. Ninguém é a metade de nada de ninguém. Então somos homens livres. Isso é importante a gente se assumir como homens e mulheres livres, porque às vezes essa codependência um do outro gera uma relação tóxica. A necessidade de precisar de alguém para ser inteiro, né, Para ser Samuel? inteiro. Exatamente. E isso é construído nesse primeiro momento que a gente está falando a todo tempo, que é o momento até os 7 anos. Que eu vou ter uma mente madura para poder ser apresentado à sociedade. Entendo. E para isso precisa do homem e da mulher. Papai e mamãe é ali do lado. Só que É, estruturalmente, nossa sociedade ainda não se preparou para isso. Tanto que a maternidade paterna, e eu, se eu não me engano, passou para ser 1 mês. Mas era 2 dias. Então, quantas crianças têm essa vacância da figura masculina nesse momento do cuidado? Mas, além disso, a gente tem uma tarefa para a gente mergulhar no nosso interior, porque a gente precisa resgatar essa criança interior. Porque somos homens e mulheres que temos faltas. Somos faltantes porque a gente não teve essa introdução. Quem é terapeuta fez todo o processo de resgate da criança interior, resgate da criança ferida, e aí começa a ter um novo para poder estar bem, para poder trabalhar com o outro, né? olhar, porque está mais aberto para poder ser esse amparo. Mas o homem, geralmente, ele não tem esse cuidado, porque ele foi ensinado a estar em outro lugar, de não fragilidade, de não cuidado, de não de tudo, porque o cuidado ficou com a mulher. E aí a gente precisa lembrar que esse homem está adoecido também. Está fragilizado. Lógico. A gente tem um movimento feminino de resgate desse feminino ferido, né, desse feminino sagrado. A gente vê esses movimentos entre as mulheres. No entanto, a gente não vê isso nos homens, né? E quantos homens estão feridos, né, aí no mundo e se colocando de uma forma também agressiva, porque não teve esse momento de cura, né? Exatamente. Quando a gente chegar nas feridas, no ciclo das feridas, a gente vai entender um pouquinho isso. Porque se a gente não pensar, se a gente pensar como mulher, só no processo da violência e também como vítima, a gente também precisa pensar o contexto dessa violência na sociedade. E aí, quantas questões a gente precisa ressignificar quando a gente faz esse mergulho na nossa criança interior? Fomos crianças saudáveis ou não? E aí esse caos, essa crise, é uma oportunidade da gente ressignificar.
Porque quando a gente vai para um processo de autoconhecimento terapêutico, né, a gente vai acessar nosso campo morfogenético, nosso campo sistêmico, nosso campo familiar, e que a gente desconhece dele, porque a gente nunca se aproximou dele. E aí no processo no processo terapêutico, esse homem ele vai se encontrar com esse feminino e esse masculino que de alguma forma foi violado. E aí isso também é revisitado porque essa ferida ela não vem de hoje, dentro de um processo sistêmico integrativo, ela vem dos nossos ancestrais, porque foi um processo de reprodução a todo tempo. E aí a gente passadas, né, de geração muitas gerações. Quantas gerações a gente precisa visitar? Mas se a gente consegue curar hoje, a Sim, gente né? cura todas passadas e as posteriores. Então, essa é a riqueza. E é esse olhar que eu acho que a gente não tem que olhar nem um homem, nem uma mulher como doente, mas como tóxico. Porque às vezes a gente quer procurar algo que seja significativo, mas a gente coloca o outro como doente. E como se a gente fosse ator da cura dessas pessoas. E a gente não é ator da cura de ninguém. As pessoas se curam sozinhas, por elas mesmas. A partir do momento... Você falando isso, é uma responsabilidade muito grande a gente assumir isso, né? Assumir um parceiro, um relacionamento, achando que vai ser possível. Oi, deu uma falhada. Desculpa. Estou dizendo assim, que é uma responsabilidade muito grande a gente achar que é possível curar alguém, né? Iniciar um relacionamento achando que é possível curar o parceiro ou a parceira, né? Estando nesse lugar, né? Muito difícil. E uma das coisas que eu acho que é responsabilidade dos dois, quando tem uma relação tóxica. Quando você está numa relação tóxica, Sim. é uma responsabilidade, não é do homem só. É também sua. Porque você Sim. precisa tomar algumas atitudes. É lógico que a gente vai dizer, não é culpa de ninguém. É responsabilidade dos dois. Porque se eu estou numa relação, é porque eu escolhi estar. Há uma abertura, né? E se essa relação está tóxica, ele faz mal para todos os envolvidos. Por mais que o homem tenha força, por mais que o homem se imponha, ou enfim, vários outros motivos que a sociedade coloca, mas há um acordo entre os dois para continuarem juntos, não há? Isso. A constelação familiar, né, ela traz alguns princípios, e entre eles é o princípio justamente do dar e receber, né? Exato. Quando não há o equilíbrio. Exatamente. Normalmente está numa relação enquanto a gente tem o que tirar dela, né? Enquanto a gente tem o que tirar. Eu dou e eu recebo, né? Porém, quando há um desequilíbrio, alguém sempre dá mais, né? O outro recebe mais, né? E isso é tóxico também. E como é sutil esse perceber até que ponto eu estou fazendo isso, dando mais, porque eu quero dar mais. Uhum. É muito sutil, porque você acha que isso é normal, talvez, na relação. Ou aprendeu que isso é normal dos seus ancestrais, das suas ancestrais, que você teria que estar ali subserviente. E quando não há necessidade, porque você está inteira ali. Você está 50% mamãe e 50% papai. Se isso não está integrado em você, é porque existe algo que precisa ser trabalhado. Certo? Uhum. Tem uma E fala, aí, certo. aqui da Shirley. Eu estava lendo que o lado feminino do homem foi ferido na infância, basicamente na educação, quando lhe foi ensinado que o homem não chora, e ser frágil e demonstrar amor é coisa de mulherzinha. Exatamente. Muito Muito comum. É muito comum. Engula seu choro. Menino, olha que violência. Engula seu choro. né? Engula seu choro, porque você
Olha a vergonha que você está fazendo à sua mãe. Pronto, acabou esse homem. Se a gente pensar. E aí ele vai revisitar isso, não é agora não. É mais à frente. E quando ele vai revisitar, ele não vai revisitar lembrando que ele engoliu o choro, porque né, não vai ter essa relação, porque é um outro olhar. E aí eu gostaria que a gente anotasse tudo que a gente não quer mais em nossa vida. Tudo que nos feriu até hoje. E tudo que não faz mais sentido. Eu queria dar 2 segundinhos para as pessoas anotarem esse primeiro exercício. Exercício. Então, eu sou homem ou sou mulher? Quem é responsável pela relação abusiva? São os dois. Então, eu gostaria que a gente anotasse agora tudo que eu não quero mais nessa relação. E tudo que me feriu nessa relação. E tudo que não faz mais sentido. Ok? Ok. A gente vai guardando, porque isso a gente vai revisitando ao longo das nossas falas. E aí a gente vai precisar fechar um pouquinho nossos olhos agora. Eu convido todo mundo para fazer esse mergulho interior possível agora. E que a gente fale hoje. Hoje, decido escrever uma nova história. Hoje, largo de mão tudo que me atormenta. Pense nessas coisas que você falou que quer jogar fora. Se puder falar em voz alta, fale. Se não, fale mentalmente. Hoje, eu vivo a vida reservada pelo universo para mim. Hoje, eu assumo meu papel no universo para florescer. Hoje eu sou amor, aceitação e transformação. Ok. Lindo, muito lindo isso. Muito lindo. E as constelações familiares, hoje eu estava pensando, o amor, né? O amor transforma tudo, né? E a gente poder estar a serviço da vida, a serviço do amor, é muito lindo, né? Até porque o caminho que a gente escolhe seguir, há uma infinita possibilidade, né? Para a gente ser a gente mesmo, porque eu acho que todo homem, por mais que ele engoliu alguns choros, né, não mostrou seu lado feminino que deveria ser, para ser um homem mais amoroso hoje, né? Ele pode ser resgatado, ele ser dele mesmo, porque isso está dentro dele, né? E ele poder ser essa própria chave mestra que possa girar e assumir a sua sensibilidade, a sua delicadeza. E aí eu lembrei da minha avó, porque minha avó era muito, muito sábia. Ela dizia, mantenha a sua delicadeza, meu filho. Porque era muito fofo, né? Assim, você manter sua delicadeza, não ter que ser um machão, né? Não ter que ser aquele homem que fala alto. E sim, mantenha a sua delicadeza. Até hoje, toda vez eu lembro sobre isso. Mantenha a sua delicadeza. Que era uma forma de você resgatar essa amorosidade para com as pessoas, né? É lógico que isso a gente vai trazendo, mas a sociedade sempre está nos trazendo também para esse lugar, né? De ser machão, de ser... Mas aí... Cobra isso. Cobra. E aí a gente precisa ter esse equilíbrio para que a gente dizer, isso não me pertence. É só um interessante ponto de vista. O que eu escolho, o que eu acolho e o que eu aceito para mim é ser esse homem delicado. E que eu mantenha a minha delicadeza. E aí a gente precisa lembrar que somos seres sistêmicos, né? Integrativos, porque tudo está interligado, nada é por acaso. Tudo tem um porquê, né? É causa e efeito a todo tempo. E aí a gente esse vir a ser nessa expansão da consciência, né? Hoje tem muitos homens buscando essa expansão, essa amorosidade,
esse cuidado, esse perdão, essa gratidão à vida, né? Tem uma série de pessoas e que eu acho que as mulheres precisam acolher e estar de braços abertos para acolher esse homem novo, né? Que está querendo buscar esse lugar. Eu acho que é Agora, tão agora, fala, Samuel, de que assim, de que a mulher também ela precisa estar aberta para acolher esse homem, né? sim, Porque nós somos educadora desses homens, como você falou no início. A gente faz a maternagem, a gente faz esse cuidado, né? E quantas mulheres, apesar de, assim, de muitas estarem brigando para ter esse novo homem, outras também não aceitam, né? nossa, Discriminam esse novo homem, né? discrimina, porque acho que ou é homossexual, porque aí tem essa coisa, né? Até que ponto ser delicado, ou quantos homens também, porque essa questão da relação humana, ela sempre perpassa por essa questão da sexualidade, né? Ah, esse homem é muito sensível, muito delicado, não serve para mim não. Pois é. Né? E aí a gente tem que refletir se a gente está preparado para esse novo homem. Que acolhe nossa criancinha, que troca a fralda, que vai lá na cozinha, faz um bom almoço, né? Até que ponto eu quero também olhar esse homem dessa forma. Mas lembrando que nós somos compostos por 4 corpos, né? O corpo físico, o corpo mental, que é algo que está nas crenças limitantes, e que a gente precisa trabalhar esse homem nesse corpo mental. O corpo emocional que engole teu choro, esse Sim. emocional está hiper abalado todo o tempo, né? E o ser espiritual que é esse vir a ser nessa busca da expansão, né? E aí a gente precisa, quando a gente fala de expansão, a gente precisa ressignificar nosso olhar, porque tudo que está fora está dentro e tudo que está dentro está fora. E aí a gente, quanto homens e mulheres, precisamos ver. Ah, eu vejo ali aquele erro no outro, é porque está dentro de você. Se você vê, o que a gente não quer, a gente projeta no outro. se você vê o abusador no outro, é porque esse abusador está dentro de você. E se você vê a abusada na outra, essa abusada está também dentro de você. Eu te interrompendo, eu faço a leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos, e eu trabalhei ultimamente o conto do Barba Azul. Não sei se você conhece o conto do Barba Azul. E aí, a Clarissa Pinkola, que é a psicóloga que faz, né, os estudos dos contos, ela diz, dentro desse conto, ela diz que o abusador está dentro da mulher, né? Nós temos esse homem agressivo dentro da gente e que em algum momento a gente abre ele para que o campo da gente, né, atraia também esse abusador, né? Lembrei disso agora quando você falou. E aí, para isso não acontecer, a gente precisa escolher melhores caminhos, melhores horizontes, mudar nossas melhores lentes, colocar, para a gente poder ver no outro o que há de melhor, o que há de bom. Porque todo mundo tem algo de bom para dar. Não há aquele que não tenha. Todo mundo tem. E o processo de cura, ela só se dá a partir do momento que nessas relações tóxicas a gente desperte. A gente saia e fique como observador ou observadora para introduzir uma relação medicinal e de cura. Veja que interessante. Muito lindo isso, né? Eu, quanto mulher, eu estou numa relação... Vamos lá. Só para a gente entender um pouco como eu posso ajudar esse homem que está na relação tóxica. Eu, quanto mulher. Porque a gente está falando mais com mulheres. Mas eu, como homem, também preciso sair. Nós, homens e mulheres, precisamos sair e ficar como observador dessa relação tóxica. Para que a partir do momento que a gente está vendo que essa relação tóxica, a gente, quanto observador, a gente possa introduzir uma relação medicinal e de cura. É muito lindo. É muito mágico. Essa abertura do amor, né? E às vezes, assim, quando você começa a olhar, né, a luz da constelação familiar, você vê que muitas vezes, assim,
caramba, ele agia de uma forma, né, inconsciente, e que se eu tivesse prestado atenção nisso antes, talvez a relação tivesse obtido cura e eles ainda estivessem bem, estivessem juntos, né? E tem uma fala de uma colega aqui que ela disse assim: hoje, quando eu olho para o meu ex-marido, eu vejo que nós estamos muito mais felizes separados. Né? Pode acontecer, né? Mas dentro de uma constelação familiar, para um casal, dentro de um relacionamento tóxico, quanta cura não pode haver, né? Mas quanto ela poderia ter observado isso sem sair? Sem sair. É isso. Porque às vezes a gente espera o acontecimento, o limiar, né? Aquela coisa que já está na agressão, já está no momento final. A gente vai adoecendo e não se dá conta. Porque em nenhum momento a gente se deu a responsabilidade, porque a responsabilidade é dos dois. Porque quando eu estou numa agressão, numa relação tóxica, eu estou sendo só a vítima, eu não me coloco como responsável. Eu me coloco como coitadinha, ou coitadinho. Porque os homens também têm relações que são tóxicas para os homens. Né? Quantas mulheres são arretadas? Quantas mulheres são arretadas e mandam o homem para fora de casa? Né? E isso é uma relação tóxica. E aí, quando os dois podem sair no momento do conflito, porque isso é todos os dias, não precisa ser um abuso propriamente dito, não. Em qualquer discussão do casal, todos os dois podem abrir mão e ficar como observador e analisar o que eu não quero mais, aquelas frases que a gente falou, né? O que não tem mais nada a ver comigo nessa relação. E aí eu consigo introduzir o que tem a ver, o que eu posso, o que ainda está bom, o que está vivo, né? O que está vivo, o que é curador para os dois. E aí eu permito que isso possa acontecer. E isso deve ser uma visão do novo mundo. Porque nas relações os dois são responsáveis. E aí a gente pode fazer uma perguntinha para quem está aí. Quem está no comando? A vitimização ou a superação? O que você quer para a sua vida? Onde que eu entro, né? Vamos sair, certo? O homem e a mulher. Quem está no comando na minha vida hoje? É a vitimização, eu me vejo como vítima, ou me vejo como algo que superei? Porque a superação é dos dois numa relação. Eu quero salvar essa relação. Eu não preciso finalizá-la. Porque se os dois estão ali comprometidos no processo de cura de uma relação tóxica, que eu não vou colocar como doente, a gente consegue superar. A gente consegue introduzir algo medicinal, algo de cura, algo positivo nessa relação. E aí eu pergunto, quem é você hoje? Quais os sentimentos, a partir de hoje, você usaria para escrever uma nova história na sua vida? Você está preparado para escrever essa nova história? Sim, eu sim. Então, é esse olhar, e aí a gente pode fazer um mantra das escolhas, né? Eu sei as escolhas que faço são escolhas certas. Eu elimino da minha mente tudo que não faz sentido para mim. E eu decido viver o que realmente faz sentido. Então a gente fazer esse exercício do espelho, né? Olhar e dizer que essas escolhas que eu faço são as escolhas certas para mim. Perfeito. Perfeito. E aí, para a gente dar esse salto quântico, a gente precisa desconstruir tudo que a gente... Eu tenho 44 anos, 44 primaveras. Então, 44 primaveras para reconstruir uma relação medicinal e não mais tóxica. Né, Samuel? Agora, assim, quando você trouxe o mantra e eu fiquei pensando como a gente pode criar, eu acho que é o Euripides que fala da questão da cocriação. Do que a gente
vida, né? E então estar numa relação tóxica muitas vezes não é fácil sair dela, porque muitas vezes a gente se coloca na questão da vitimização, né? Mas no momento que a gente faz essa questão do espelho, do que eu escolho para mim, né? Do que eu vou ressignificando na minha vida, do que eu vou olhando e repetindo positivamente, há possibilidades de cura e de saídas. Porque tudo é escolha, Jô. Tudo é escolha. E aí, se a gente não se coloca 100% responsável, porque tem essa questão da responsabilidade. Quem é que está no comando? A gente está falando isso. Quem é que está no comando da sua vida? É você estar como vítima ou como superadora? Eu sei que, talvez, no momento de fragilidade, as pessoas não tenham olhado isso. Não conseguem. A fragilidade, às vezes, é tão grande que ela não consegue. Né? Mas é importante fazer esse mergulho. Só ela vai poder fazer. Ninguém mais. Nenhuma terapeuta. Não adianta grupo de mulheres. Não adianta nada. Porque esse primeiro passo é dela. É dela. Se na campanha está lá, se ela não fizer o X para sair, abandonar ou deixar de lá, ou se ela não fizer o voo e vir para cá, ficar como observadora e implementar ações medicinais e curativas para essa relação sobreviver, é uma escolha. Requer. E aí Bert Helling, ele fala que as grandes palavras surgem no silêncio. Precisam de tempo até que fiquem maduras e caiam da árvore, do conhecimento como fruta madura. São palavras que surgem da compreensão. Então, quando você fala que essa mulher que está lá, talvez ela ainda não conseguiu, mas ela vai amadurecer essa palavra. Porque a partir do momento que ela se olhou e ela lhe perguntou quem é que está no comando, eu sou a vítima ou sou a superação? Ela vai escolher. E ela vai ficar na pergunta e vai estar ali, né? Com o tempo, com essa maturidade, ela vai poder ver. E aí a gente precisa fazer uma pergunta, que ela é, vamos dizer, o divisor de água. O que eu posso tirar de bom dessa situação? Porque não adianta eu ficar como vítima. Porque se eu continuo como vítima, eu não saí do processo. Entende? Eu não consigo ver o outro. E porque eu preciso assumir essa responsabilidade com chá. Com chá quer dizer, quando eu tenho conhecimento, eu desenvolvo habilidades e eu tomo atitude. Eu queria assim, que você pudesse falar um pouquinho nessa questão de tomar uma atitude em relação a esse homem que, assim, chegou para mim uma situação de que a pessoa, o homem, ele se sentiu abusador. Né? Ele se sentiu abusador quando ele, na relação, eu não diria cobrar, mas ele falou dos desejos e instintos sexuais, né, para a pessoa, para a amada, e ao mesmo tempo que quando ele fez isso, ele parou de se, será que eu estou forçando, né? Será que eu estou sendo abusador? Né? Então, assim, essa linha é tão tênue, né, Samuel? E hoje, ainda bem que alguns homens possam se questionar, né? Como é que está a minha postura com a minha amada, né? Será que eu estou sendo abusador? Né? Então, assim, como é que esse homem, né, ele pode estar também fazendo essas escolhas, né? Eu fiquei pensando numa prática chamada Ho'oponopono. Sim. Ho'oponopono significa Ho, causa, e Pono, perfeição, que é corrigir um erro, tornar certo. Então, a prática do Ho'oponopono, ela nos permite nos limpar, nós mesmos, o sentimento que a gente tem pelo outro. Então, se esse homem ele sentiu que ele estava abusador, mas qual o sentimento que ele está sentindo? Que ele está pegando pesado?
Então esse sentimento ele precisa limpar nele. Ele não Sim. precisa limpar nada na pessoa, ele precisa limpar nele. É nele que ele precisa limpar para ele não ser o abusador. Porque isso está nele. Então, quando a gente utiliza a prática do Ho Oponopono, que é através das palavrinhas mágicas que eu acho linda, magnífica, né? Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. E eu consigo ressignificar isso. A gente pode pensar, é muito pouco, né? Talvez vai fazer surtir efeito só praticando. Pois é. Só praticando, porque é o quanto você consegue limpar coisas que da sua ancestralidade, da sua relação como homem nessa cidade, como homem nesse mundo, né? Na sua relação também como pai, como irmão, como filho. Então, há essa possibilidade de limpeza a partir dessa prática Ho Oponopono. E quando você diz o divino criador limpa em mim, né? Poxa, você está pedindo uma energia tão amorosa, né? Que vai limpar em você esse sentimento. Eu acho que é uma prática muito rica. E eu fiquei pensando, antes, quando a gente estava no planejamento da nossa live, eu pensei, eu vou levar essa prática porque ela me libertou, ela me curou de muitas coisas. Eu consegui limpar muitas coisas em mim a partir de uma prática. E a gente introduzir para o homem essa prática se torna tão sutil e tão poderoso, porque é algo que não vai mexer, talvez, com a masculinidade dele. E naturalmente vai mexer com a amorosidade, porque se você diz assim, sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo, ou então usa a outra, né, que é eu aceito. Eita. Essa eu não uso muito, não. Eu uso mais a tradicional mesmo. Mas tem uma nova roupagem também que é muito legal. Eu prefiro essa mesmo, a tradicional. Eu sempre estou usando a tradicional. Mas também eu fiquei pensando sobre as 6 leis da autorresponsabilidade, que é não criticar as pessoas, não reclamar das situações, não buscar culpados, né? Não se fazer de vítimas, não justificar seus erros e não julgar as pessoas. Então, eu acho que a gente precisa trazer essa autorresponsabilidade tanto para homens quanto mulheres. E aí eu trouxe o mantra da responsabilidade para a gente falar, que quer dizer, eu assumo a responsabilidade por mim mesmo, eu sei qual o sentimento... Sei qual o sentimento. De ser responsável por mim. Ser responsável por mim. Eu sou a dona da minha vida. Dona da minha vida. Olha, eu estou fazendo um trabalho aqui de cura. Eu libero os demais. Eu libero os demais. Para que sejam responsáveis por si mesmos. Sejam responsáveis por si mesmos. Pronto. É um mantra muito mágico, que eu acho que a gente puder fazer todos os dias, todos esses mantras. Depois, se for gravar, eu vou tentar colocar de novo, vou colocar esses mantras, que as pessoas podem revisitar. Porque no Instagram não tem como copiar, né? Porque ele não dá essa... Mas a gente pode... Eu vou ver se eu posto a nossa live no YouTube, aí as pessoas podem ver lá. E aí pode na descrição copiar esses mantras. Vai ser uma forma, ou então a gente coloca no direct. Certo. Mas, enfim, existe isso, mas uma outra questão é o homem se perdoar. 70 vezes 7. O perdão é o caminho profundo, né, para essa cura, né? Sem ele, não seremos livres. Porque enquanto a gente não se perdoa, seja o homem por ter praticado o abuso, ou seja a mulher por ter recebido o abuso. Então, enquanto a gente não pede perdão 70 vezes 7, a gente não consegue ser homens inteiros, completos e livres. Porque para a gente ter essa inteireza, a gente precisa perdoar o outro, estar ali completo. E é muito importante a questão do auto-perdão, né, Samuel? Sim.
olhar para a gente, para as nossas falhas, onde a gente errou, né? É muito importante. É fundamental, né, para toda a relação tóxica, para que a gente possa introduzir o elemento medicinal de cura para nossas relações. A gente precisa dizer assim, eu também sou responsável por isso, né? Não é o outro só, né? Eu carrego um pouco dessa, não culpa, a gente não precisa se culpar, a gente precisa se respeitar, dizer que também somos responsáveis, porque é diferente. Porque se você colocar como culpado, você se coloca também como vítima. É uma forma de se colocar como vítima. Ah, eu sou culpado, né? Então, cria uma crença limitante ali que vai lhe estagnar. Então, o mais importante seria você tomar... Eu Né? sou responsável, eu assumo, mas eu quero introduzir algo de cura na minha relação. Porque aí já soa de outra forma, porque você está empoderado do que você fez, mas também do que você vai curar. E de como pode curar. É diferente, dar um outro olhar, porque você se coloca na ação. É a atitude, é o chá. Você tem um conhecimento, desenvolve a habilidade a partir das práticas, dos mantras e do Ho Oponopono, mas também se você coloca uma atitude sua de autorresponsabilidade, de perdão, de gratidão, e aí a gente consegue esse espaço de cura. Mas a gente vai falar sobre o ciclo da ferida. Tem 9 minutos. Então vamos correr rapidinho. Então, a gente pensando sobre o ciclo da ferida, a gente pensa a abertura da ferida, que é o momento em que a gente foi abusado ou abusada, né? O processo de endurecimento dessa ferida, que ele é muito sutil, porque muitas vezes a gente começa a disfarçar essa verdade íntima em busca de um reconhecimento, a gente não quer falar sobre isso, e aí a gente busca esconder que fomos feridos. E o processo infeccioso, que é a dor do orgulho ferido, né? Que achamos autossuficiente, com isso passamos a exprimir nosso sentimento de forma agressiva. Aí a gente começa, que aí é aquela questão, a mulher foi abusada, ela tem que se mostrar forte e que está na guerrilha, que tá... A gente precisa ver que aí isso ainda é uma relação doente, tóxica, para ela mesma, não é para ninguém. Porque esse processo acontece internamente da gente. Não se E o permitir, processo... é isso? Oi? É o momento Não que você não... sentir a dor, é isso? Isso. Você se acha autossuficiente. Aí você começa a ser agressivo diante das pessoas. No caso da mulher, diante dos homens, né? Vai ser sempre agressiva. Vai sempre ter uma relação agressiva. E um outro processo, que é o processo de propagação da ferida, que é quando você começa a ferir outras pessoas e torna antagonista. Porque o que você está dizendo que você foi vítima, você começa também a reproduzir tudo isso novamente. Em outras relações. E aí você começa também a ser uma mulher abusiva, né, de algumas situações, e isso é doentio, é tóxico. E aí o que se propõe é que a gente possa se ressignificar tudo isso, perdoar, é recordar sem dor. E como se faz? Não se faz, né? A gente se vive através da tomada da consciência, para esse perdão acontecer, né? E aí, para finalizar, o mantra do perdão. Eu me perdoo, e sim, perdoo a todos. Libero emoções, sentimentos, pensamentos, e flui liberdade e aceitação. E é isso. Eu acho que tinha mais um pouquinho, mas eu queria dizer que o amor cura tudo, né? E é importante a gente revisitar quem eu fui, quem eu sou, quem eu serei. Pois tudo que aprendi, tudo que eu quero, começa agora. A gente vai começar agora, porque a gente vai ser nossa própria chave mestra. E aí sejam bem-vindas ao mundo das mestras de si mesma e dos mestres de si mesmo. Gratidão. Obrigada. Que coisa linda, né?
dessa questão do conhecimento, né? Quando a gente também busca esse autoconhecimento, que a gente pode estar fazendo, tomando decisões, né? Às vezes, eu estava lendo ontem que, assim, fazer escolha, às vezes, é um pouco sofrido, que você pensa, assim, no peso do que você vai deixar para escolher alguma outra coisa. Mas no momento que você decide algo, você se empodera desse novo que vai chegar, né? E assim, isso só é possível no momento, talvez, que você encare, né? Isso aqui não tá bom, isso aqui tá me trazendo sofrimento, isso aqui, né, tá tóxico, mas eu posso tomar uma decisão de fazer o novo, né? Que a gente, que os homens, a gente, acho que tivemos poucos homens aqui hoje, mas que quem for ter contato com esse material depois, que possa, né, enquanto um homem olhar e dizer assim, eu posso tomar a decisão de estar dentro desse mundo numa nova posição, né? Sem ferir o masculino, mas podendo integrar o feminino em mim, né? E as mulheres que estão presentes, convidem seus companheiros para assistir novamente a live, para tomar nota, para revisitar em qual ponto a gente está talvez errando e que a gente pode acertar, porque somos essa escolha, né? E a cura depende dos dois. E tem muito material aqui que você deixou para a gente para tomar nota, né? Ou você acha que é a primeira a voltar e está anotando todos esses mantrazinhos para que a gente possa estar fazendo esse exercício, né? Como isso realmente faz bem, faz a gente liberar tantas crenças, tantos sentimentos de culpa, tanta vitimização, né? Tanto nós mulheres como vocês homens. É importante a gente poder estar em contato com esse novo, né, com essas novas terapias, né, com essas escolhas, essas decisões que a gente toma, né, e eu vou lá tomar nota desses mantrazinhos para poder a gente estar ressignificando, né? Eu te mando. E aí eu vou tentar postar no YouTube e aí a gente conversa. E se você tiver qualquer grupo, a gente pode fazer essa fala novamente lá. Eu tenho essa responsabilidade de tentar curar os homens que estão aqui. Ótimo. É uma possibilidade. Tá bom, meu amor. Muito obrigado. Gratidão pelo convite. Foi lindo. Todos que estão aqui, né, que estiveram aqui, como disse o Samuel, convida seus homens, né, para poder estar revendo, né, e a gente poder, nós mulheres também, se abrir para esse masculino e a gente também ser responsável por estar colocando lá um brilhozinho para essa cura aí. Muito obrigada mesmo a todos, a você de coração, estava com saudades, viu? Com prazer ter encontrado, né? Parabéns pelo trabalho lindo que você vem fazendo, viu? Gratidão. Beijão. Vou salvar para que a gente possa rever. Tá bom, então. Beijão.